todas e todos. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os organizadores, agradecer o convite para estarmos aqui presentes. É sempre importante, no espaço da democracia, debatermos ideias que podem ser contraditórias, mas que depois servirão para formar opinião e para cada um e cada uma poder fazer as suas escolhas. E pegando até nesta exposição inicial, que acaba por enquadrar muito bem a evolução da educação física no panorama curricular educativo da escola pública, dizer que para nós há um momento fatídico, que é o tal Decreto-Lei 139 de 2012, que introduz uma crise de identidade da educação física. Aquilo que era um processo de afirmação, como foi referido, que relevava, e que não foi fácil, mas que foi feito ao longo de décadas, ao ponto de colocar a educação física como uma disciplina entre igual, com todas as outras, sem ser desvalorizada, como muitas das vezes acontecia no passado, e sem ser desmerecida na sua componente importante para os jovens, como muitas das vezes também acontecia no passado. Deixou de estar guetizada como uma disciplina menor a par de todas as outras. Ora, isso foi um processo que foi marcado para morrer em 2012 com o Decreto-Lei 139 de 2012. Por vários aspectos. Em primeiro lugar, pela desvalorização horária, a carga horária quer no secundário, quer no básico, mas principalmente pela indicação que é dada aos alunos de que a disciplina não conta para nada. Não conta para a média do acesso ao ensino superior, não conta sequer para a média do ensino secundário. E por isso, aquelas perguntas que no meu tempo eu ouvia e que agora creio que se deve ouvir ainda mais nas escolas de mas para que é que eu me vou estar a chatear se isto não conta para nada, o que eu quero é os mínimos para poder passar, para não ficar retido. Bem, na prática, foi a isso que este governo condenou a educação física. Desmerecendo esta evolução, que foi uma evolução civilizacional, a compreensão de que o ser humano deve ser enquadrado também na escola pública, nas suas diversas facetas, que o desporto é variado e que tem na educação física também uma forma de apresentação das diversas disciplinas, modalidades e, por isso, um espaço de experiências para cada um e cada uma poder perceber o que é que assim lhes diz mais, o que é que depois poderá, no seu tempo livre, no seu lazer, utilizar como prática desportiva, mas fomentar o desenvolvimento psicomotor das crianças, com valores físicos, motores, mas com valores psicológicos também importantes. O espírito de grupo, a ideia da superação, a ideia de que o treino pode trazer resultados, que o corpo se educa para poder atingir determinados objetivos. Ora, isso é o que a educação física consegue trazer e consegue adicionar ao currículo já existente, e é isso que, na nossa opinião, ficou em causa com este Decreto-Lei de 2012. E por isso, a pergunta que foi colocada em cima da mesa, que é que em primeiro lugar é preciso fazer, na nossa opinião, em primeiro lugar é preciso revogar o Decreto-Lei 139 de 2012 e recolocar o patamar onde eles estavam. Dar dignidade à educação física, dar-lhe a exigência que ela deve merecer, porque não é uma disciplina menor face às outras, e pensar a escola, porque este no fundo é o conceito que está por trás disto, pensar a escola como um espaço de criação de cidadãos plenos e não apenas como reprodução de alguns conhecimentos que uns dizem que são importantes enquanto os outros deixam de o ser. Nós vimos isso na educação física, neste caso que estamos hoje aqui a discutir, vimos isso também numa outra faceta, na desvalorização, por exemplo, do ensino artístico no espaço curricular. Ora, essa é uma concepção antiga da escola e que, de facto, diminui o ser humano, o cidadão, as nossas crianças e jovens, naquelas que são as competências que deveriam adquirir, nas experiências que deveriam usufruir e naquilo que eles deveriam interiorizar no ser esperado enquanto cidadãos. E, de facto, nós devemos esperar que um cidadão, com todos os problemas que nós hoje sabemos que existem, tenha a consciência de que uma prática desportiva é essencial. Possa ter passado por um percurso educativo que é onde se formam as consciências, com essa concepção de que aprendeu nas diversas experiências a valorização da atividade desportiva e que isso o fez mais homem e o fez mais mulher, mais capaz de chegar à idade adulta, poder escolher, com base no seu conhecimento, com base na valorização que teve de cada uma dessas experiências. E por isso, o 139 de 2012 foi esta machadada
que colocou em causa a identidade que tinha sido criada na educação física a nível nacional e, por isso, primeira das medidas, revogar o 139 de 2012. O professor falava, e há aqui, de facto, um outro problema, é que o primeiro ciclo é fundamental para o desenvolvimento de muitas das capacidades psicomotoras das crianças. E, por isso, nós, se queremos, de facto, pensar a atividade esportiva e a educação física como uma matéria de desenvolvimento das crianças, o primeiro ciclo não pode ser desvalorizado. É verdade que muitas das vezes é dito que bem, mas isto resolve-se com as chamadas AECs, aqui as atividades extracurriculares em que se pode colocar a educação física e por isso de alguma forma uma atividade desportiva a ser, não entrar pela porta mas entra pela janela nas escolas. Ora, não é isso que nós propomos. No nosso programa eleitoral nós dizemos que ela deve ser valorizada porque é nessa idade que há muitas das competências que podem ser mais rapidamente adquiridas e não temos depois no futuro que andar a correr atrás do prejuízo de não se ter dado essas competências, não se ter permitido que as crianças tivessem adquirido essas competências no primeiro ciclo. Isso é um passo em frente a tudo o que existiu. Eu creio que é um passo necessário. Porque os problemas depois nós temos mais à frente. O professor indicou, os dados são inequívocos e quem está por dentro desta área de estudo, eu creio que aí todas e todos estarão, sabe bem como a falta de prática de desporto, a falta de valorização do desporto, as atividades sedentárias a que muitas atividades profissionais colocam as pessoas hoje em dia, na prática, são depois a causa de muitas das doenças, de muito gasto de dinheiro público também, porque as doenças têm essa competência, mas particularmente e acima de tudo, mais importante, de perda de qualidade de vida das pessoas ao longo da sua vida. Ora, então devemos pensar a educação física como um papel fundamental para mudar comportamentos, mudar consciências e aí enquadrando logo desde o primeiro ciclo, valorizando em todos os escalões do ensino básico e garantindo que ela não é desvalorizada depois no período do ensino secundário, no acesso quer ao ensino superior, quer na média, porque aí os jovens têm também competências importantes. Para terminar, e uma nota apenas, da ligação da educação física com o desporto escolar e com o desporto federado. E eu creio que esta é uma matéria porventura das mais complicadas de gerir neste contexto. Por um lado, porque há nem sempre tem havido, não vou colocar a frase ao contrário, nem sempre tem havido a complementaridade necessária entre a disciplina curricular de educação física e o desporto escolar. Por vezes, o desporto escolar foi visto como uma forma de desvalorização da própria disciplina de educação física, era assim que era visto na escola, e não como um complemento necessário, diferente, porque uma é curricular, outra é espaço do lazer do aluno, e por isso uma outra forma que a escola tem para oferecer aos alunos uma forma de passar o seu tempo com algo que os enriquece, e por isso são matérias diferentes, mas são complementares. E se nós olharmos para muitos outros países, vemos como é no desporto escolar onde se valorizam os atletas do futuro. É na escola que eles aprendem que conseguem superar-se, conseguem aplicar-se e têm condições para o poder fazer. É necessário para isso investir nas infraestruturas, é claro. É necessário investir também na interligação entre as escolas, porque a competição também ajuda a esta superação dos crianças e dos jovens, a competição saudável, entenda-se, e é sempre nesse contexto que eu gostaria de colocar esta palavra, e por isso é necessário pensar o desporto escolar com esta vertente de complementaridade, mas com a garantia que ele de facto existe, porque ela é necessário à escola. A educação física não substitui e não elimina a necessidade do desporto escolar, pelo contrário, é uma forma de justificar depois que os alunos aprenderam um conjunto mínimo de competências que depois podem potenciar no desporto escolar, naquela disciplina, naquela modalidade que a eles diz mais e que escolheram eles próprios. Já não é a obrigatoriedade curricular, é uma escolha individual de cada um e cada uma. E por último, a ligação, quer da educação física, quer do desporto escolar, com o desporto federado. E aqui, o que eu vou dizer, porventura será o mais polémico, mas prende-se com a forma como nós ainda temos uma debilidade no enquadramento do desporto escolar com o desporto federado, da educação física com o desporto federado.
Nós temos feito alguns passos positivos. Eu creio que as experiências de profissionais que dedicaram uma vida toda a esta temática poderá ser enriquecedora neste debate. Há outros países que demonstram que é possível fazer ainda mais. É certo que dirão, e é uma matéria essencial sempre, que isso tem a ver com o investimento, porque o investimento faz a diferença, muitas das vezes, na ligação entre as diversas facetas do desporto na vida das crianças e dos jovens. É verdade. Mas é verdade também que, sem nós pensarmos bem como elas se ligam, como elas podem potenciar, não é só o investimento que resolve estes problemas. E por isso o desporto federado tem de ser enquadrado como mais um auxílio à implementação da atividade desportiva e não pode ser condicionado numa lógica de impor à parte da educação física e para a parte do desporto escolar regras que depois os desvalorizem também entre si. Esta ligação, e termino, é essencial do nosso ponto de vista. Eu creio que é uma matéria onde nós podemos refletir ainda mais e nós, no nosso programa eleitoral, estamos abertos a que possamos fazer esse caminho e é este o repto desta intervenção inicial que queria deixar. Agora que dá dicas. De forma muito direta, eu não sou professor de educação física, mas venho de uma das disciplinas indicadas, que é a matemática, a minha área de formação. E por isso, quando falamos de constrangimento, de facto, a disciplina de matemática é daquelas que mais constrangimentos tem para, aliás, a julgar até pelos resultados da própria disciplina. A educação física é importante no primeiro ciclo? Por isso é que foi prevista para estar no primeiro ciclo. Não sendo cumprida no primeiro ciclo, nós estamos a falhar enquanto sociedade em algo que nós definimos como importante para o desenvolvimento das nossas crianças. Eu creio que esta é a premissa essencial. Se não é para estar, então mude-se a lei. Diga-se que não é para estar esta previsão legal. Se é para estar, porque houve uma reflexão e uma concepção da educação pública como um todo que permitia e obrigava à inclusão da educação física, então ela não deve ser minorada nem menosprezada. Do nosso ponto de vista, as AECs são menosprezar da educação física porque são apresentadas como uma substituição da educação física no primeiro ciclo e até seguindo a forma como foram apresentados as definições nesta intervenção inicial, de facto não são coisas iguais. Então a pergunta é, porquê é que não existe neste momento esse investimento? De facto, porque há esta palavra, investimento. Porque implica investimento na escola pública, implica dar-nos prioridade a esse investimento e num contexto em que o Governo, através do Ministério da Educação, olha para a educação e vê onde pode subtrair investimento, nós percebemos que esse é um dos principais problemas acima da mesa e é aí que nós temos que ir ao fundo dessa questão. Do nosso ponto de vista, temos que reorientar então o investimento público. Para nós é inaceitável que se dê prioridade, por exemplo, aos bancos, nunca faltou nenhum cêntimo para qualquer necessidade do sistema financeiro, no entanto, para a educação tem sido só cortar. É necessário valorizar os profissionais. Nós temos hoje, não era assim tanto no passado, mas nós hoje temos competências adquiridas por um número alargadíssimo de profissionais da área da educação física que deve ser valorizada e aplicada nas escolas e por isso não é por falta de profissionais que não está a ser administrada a educação física do primeiro ciclo. É por opção política errada e por isso nós temos que ter nos agrupamentos a garantia de que há professores e professoras destinados a este objetivo e isso implica mais uma vez investimento. Haver criação de horários, haver uma organização dos horários para corresponder a esta necessidade e, mais uma vez, garantir que há uma vontade política. Porque, do nosso ponto de vista, e com isto termino, acho que a parte sintética aqui das respostas é necessária, a necessidade que existe é de orientar a vontade política. Há uma vontade política hoje de ter uma escola à antiga, onde o cidadão não era completo, onde as pessoas eram vistas por uma parte e onde aquela ideia até do antigo regime de que a escola deve ser apenas e só para ser gerida por aqueles conhecimentos de régua e esquadro e às vezes até dados com a régua e esquadro nos alunos, que deve ser essa a escola de hoje. Ora, essa é uma visão do passado que está a ser tentada renascer com este governo e que nós esperamos genuinamente
que nas próximas eleições possa ser, de facto, algo do passado e que nós consigamos também, através da educação física no primeiro ciclo, dar um passo em frente à necessidade que temos de avançar por uma escola inclusiva, que desde o início garanta às nossas crianças competências fundamentais, como são também as competências motoras, mas a garantia que valores como a inclusão, como a criação de espírito de grupo, como a valorização da interajuda entre eles, podem ser ministrados também através da educação física, cumprindo a lei. Acho que esse é o objetivo que qualquer governo deveria ter. É certo que este governo, nem sequer a lei fundamental, que é a Constituição, soube cumprir. E por isso, tantas vezes, atirou a pedra contra o Tribunal Constitucional. Mas esperamos que, ou sabemos, que este governo também não tem uma vida eterna e por isso, nas eleições, podemos mudar essa página. Só, até já antecipando a pergunta da última ronda, eu começasse por este lado. Sim, senhor, vou começar por este lado. Vou. Respondam-me só a esta, que penso que no essencial está clara a posição do Bloco de Esquerda. De forma muito direta e repetir aquilo que disse no passado, no início desta reunião. A nossa proposta é revogar o 139 de 2012 e, com isso, valorizar a educação física na escola, proteger as crianças e valorizar os seus profissionais, dando-lhes mais capacidade para agir junto dos alunos, criando novos horários também para os profissionais de educação física. Com isso, resolvemos a questão da valorização através da carga horária, resolvemos a questão que vem a seguir, a questão da avaliação, responderei depois, e resolvemos a questão de como é que ela está enquadrada na organização da escola. Senão, até continuando a ironia, vamos ter mais Jorge Jesus a dizer que a jogar futebol só na PlayStation, ou a jogar basquetebol só na PlayStation, ou a ganhar um ou outro só na PlayStation. De facto, esse é que é o problema. Creio que respondi de forma direta e inequívoca a esta pergunta. Muito obrigado, Pedro. Portanto, vamos passar à última ronda. À pergunta do porquê, nós fizemos várias vezes ao Governo e ele nunca respondeu. Permita-me não entrar na questão do lobby. Claro. O resultado muito fácil de entrarmos nesta conversa é ajudar o Governo a fazer aquilo que tem feito ao longo destes 4 anos, que é dividir as diversas classes. Colocar professores uns contra os outros, os contratados com os do quadro, os professores de matemática e os portugueses contra todos os outros. Eu acho que isso não ajuda em absolutamente nada para nós, de facto, percebermos o que é que está em causa. Estão em causa 2 aspectos fundamentais. Um primeiro, uma visão preconceituosa do currículo que existe no que toca à educação física, mas não só, no que toca à visão integral do desenvolvimento do ser humano e às competências que cada uma de nós devemos ter e à ponderação do valor de cada uma dessas competências. Isso é preconceito puro deste Governo e é preconceito puro deste Ministro da Educação. Há uma outra vertente que cai sobre a educação física, mas é transversal a toda a educação, que é a questão do investimento, ou da falta de investimento, ou dos cortes na educação. E aqui há deliberadamente, pelas mais diversas propostas, mas há deliberadamente uma tentativa de reduzir o número de professores, mais do que reduzir agora nesta fase final de desvalorizar o salário dos professores. E o Governo disse várias vezes que os novos professores ganham muito menos que os professores mais antigos, como quem diz, então nós temos interesse em criar mais esta clivagem entre eles para, no limite, conseguirmos meter professores com salários muito mais baixos. Nunca se procuraram valorizar direitos tendo uma bitola para subir todos para a mesma bitola. É ao contrário, é sempre baixar, como se disse, e é essa a lógica da divisão. Porque quando se procura criar uma clivagem entre profissionais, é para perderem todos. Não é para garantir que os de baixo vão ajudar também a que os de cima sejam calcados. E calcando todos ao mesmo tempo. E esta é a parte que eu creio que é a parte degradante de quem devia ter nos profissionais da educação uma valorização de algo fundamental para qualquer país. E não ver aqui um alvo bater exatamente por esta agenda puramente, por um lado, preconceituosa, por outro lado, puramente contabilística de degradação da posição da escola. Não coloco isto em relação à avaliação, percebi que não quer falar nos lobbies, por isso percebo perfeitamente. Sobre a questão da avaliação, diretamente, nós, com a revogação do 139 de 2012, repomos o que estava anteriormente.
Para nós, eu devo dizer que não conheço ninguém que tivesse alguma vez anulado a disciplina de Educação Física. Conheço várias pessoas que anularam de Física, de Matemática, até de Português. Nunca ninguém anulou a de Educação Física por causa da questão das médias. Acho estranho isso. Mas é uma discussão, é mais uma vez uma tentativa de ter uma discussão à margem do essencial. O essencial é, nós temos competências que devem ser avaliadas como um todo de um aluno e de uma aluna, sim ou não. Nessas competências deve estar as suas capacidades motoras e de prática desportiva, sim ou não? Do nosso ponto de vista, sim. Porque a escola serve para avaliar, para criar e para depois avaliar as competências gerais do cidadão quando chega a determinada fase do seu desenvolvimento. Eu queria, dado que respondi à pergunta, creio que inequivocamente, queria deixar aqui uma parte para também ficar completamente clara a posição do Bloco de Esquerda sobre a questão da avaliação no geral. Não sobre a da Educação Física, mas no geral. Nós distanciamos-nos desta posição do Governo, que tem também na avaliação dos alunos uma visão ultrapassada do que é o desenvolvimento escolar e do que deveria ser a criação de cidadãos plenos. Porque é a perspectiva de que a avaliação contínua deve ser desmerecida face à avaliação em exame. E isso nós não acompanhamos. E por isso, não confundir também, quando nós dizemos que queremos colocar a Educação Física como uma disciplina avaliada como as outras, que nós legitimamos esta avaliação que o Governo tem nas outras disciplinas. Nós não aceitamos, somos contra ela e vamos bater-nos com todas as nossas forças para que os alunos saiam fora desta teia que está absolutamente ultrapassada e que, em vez de nos fazer progredir, como deveria fazer a escola pública, nos faz regredir e, por isso, mergulhar numa escola que é do passado e que no passado deveria ficar. Eu peço desculpa, queria agradecer aos organizadores, ao moderador e aos colegas do painel. Eu vou ter mesmo que sair, porque estava previsto que isto terminasse à 13h e os dias são feitos com uma agenda muito preenchida. Tenho outras responsabilidades, sou líder parlamentar e isso ainda me obriga a maior cumprimento de horários. Não me interpretem como falta de respeito ter que me ausentar, nem os restantes membros do painel, nem cada um e cada um de vocês. A nossa presença aqui foi por enorme respeito a um debate democrático, mas também aos profissionais e às profissionais que fazem a escola pública e que tão desvalorizado tem sido por este governo, de forma tão pequenina quer criar uma educação que não está à altura do que o país merece e do que o país pode fornecer às nossas gerações futuras.